Sim. Até respondeste um pouco mais atrás a minha pergunta. Em algum momento me falaste da justiça de Deus. Yeah. O que é para ti ser justo? Porque eu quero falar uma coisa, só que justiça pode não ser uma coisa para ti, né? Justo? O que é ser justo? Quando você diz Deus é justo, porque tem coisas que acontecem que fazem parecer que Deus não é justo. Sim, exatamente isso que existem, sim. Tem empresas, por exemplo, que, vamos lá, Apple te cria um problema, te vende a solução. Ok. Tá entendendo, né? Yeah, percebi. Então, parece Deus, tipo assim, te salvou do Egito, mas quem permitiu que você fosse escravizado lá? Quem foi que permitiu? Foi ele. Ok. Ele te salva de uma situação que ele permitiu que você estivesse. Ok. Ou está nos perdoar por pecados que ele mesmo inventou, ele mesmo determinou. Isso é pecado. Vou deixar disponível aqui, tá aqui, tome. Então, tipo, eu quero que fale sobre isso. Fale sobre isso, exatamente. Ok, a primeira coisa que tu falaste foi sobre o povo do Egito, né? Sobre Deus permitir que eles fossem escravizados. Foi só um exemplo, né? Foi só um exemplo, Tu acreditas que o fato de Deus permitir que algo aconteça, ele automaticamente causa essa coisa? Isso aconteceu uma vez no início, para mim, no Gênesis. Isso aconteceu. Como assim? Porque olha, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ok. Deus sabe o que vai acontecer, mesmo antes de sequer acontecer. Sabe o que vai pensar, nem precisa pensar. Então, obviamente, que ele sabia que, vamos lá, no início mesmo, que Lúcifer ia se rebelar contra ele, não sei o quê. Sim. Mesmo assim, criou Lúcifer. Ok, pronto, passou. Fez um homem, sabia, olha, se eu colocar uma regra aqui, existe aqui para me obedecer, vamos obedecer. Mesmo assim fez, pronto, acabou ok. Quando Lúcifer se rebelou, em vez de ou destruir, ou mandar para o inferno, ou qualquer coisa assim, não sei o que fez, mas Lúcifer de repente já está no jardim do Éden. Não sei, ok, passou, pronto. Criou lá uma árvore, pôs um fruto, não sei se é literal ou não, né, mas uma árvore ali, fruto. Disse, olha, não comam desse fruto. Ele sabia que iam comer do fruto, mesmo assim, deixou. Ok, pronto, passou. Tem uma série de coisas, de decisões lógicas que poderiam ser tomadas para que isso tudo não acontecesse, mas mesmo assim, essas decisões lógicas não foram tomadas. Por que Deus não tomou essas decisões? Por que não destruiu Lúcifer logo no início? Por que permitiu que ele... Olha aqui, quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do jardim do Éden, mas Satanás estava lá dentro, como? Então, eu quero saber por que você acha que Deus, ele criou esse sistema com todas as possibilidades de não dar errado, mesmo assim ele deixou dar errado. Parece que fez um jogo, criou regras, pôs lá as pessoas e quer que nós fiquemos a brincar lá dentro com as regras dele. É isso que parece. Ok. Deus criou o mundo e deu ao ser humano livre-arbítrio, né? Liberdade de escolher fazer ou não fazer algo, certo? O fato de Deus saber o que tu vais fazer no futuro significa que Ele está a fazer aquela coisa no futuro? Ou tu vês essas coisas como duas coisas separadas? Depende. Ok? Explica. Se eu coloco um bebê aqui, sim, coloco um brinquedo cinzento ali e coloco um fogo aqui. Ok. É claro que o fogo vai chamar a atenção da criança mais do que aquele brinquedo cinzento. Ok. E ao colocar ali deliberadamente, dizer criança não vai para o fogo. Sim. Sabendo que a criança há de ir ao fogo. Claro que eu estou a ser parte da causa do que vai acontecer entre o fogo e a criança. Sim, porque estamos a falar de uma criança. Sim. Eu acho que o teu exemplo é bom, exceto na parte onde tu colocas uma criança. Coloca ali um adulto. Adão e Eva. Eu estou a falar de criança por quê? Porque criança é inocente. E Adão e Eva também eram inocentes. Como é que como é que eles iam saber? Em que sentido Adão e Eva eram inocentes? Vou explicar agora. Ok. Eles tiveram conhecimento do bem e do mal, do que é certo, do que era depois de comer o fruto, certo? Não necessariamente. Como? Deus, obviamente... É o que a Bíblia diz, pelo menos. Sim, mas eu acho que depende do que tu queres dizer com isso, do conceito, né? Do que queres dizer. Obviamente que eles comeram do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, é verdade. E eles ganharam um conhecimento que eles não tinham antes. Isso está claro. No entanto, a questão é, quando Deus lhes disse que não comam, ou seja, vocês podem comer do fruto de qualquer árvore do jardim. No entanto, do fruto da árvore do meio do jardim não comam. Então Deus está a colocar aí
à disposição de Adão e Eva, uma coisa que é para eles fazerem, recomendável, boa aos olhos de Deus, e uma coisa que é má, errada aos olhos de Deus. Antes mesmo deles caírem, terem caído, eles já sabiam o que era a vontade de Deus e o que não era a vontade de Deus. Então não estamos a falar de um bebê, estamos a falar de pessoas que tinham conhecimento do que era da vontade de Deus. Eles tinham conhecimento do que era certo e do que era errado. Nesse sentido, sim, porque obviamente Deus colocou diante deles o que era certo. Não, isso nós agora nós sabemos que é certo e errado. Desobedecer é pecado, é errado. Mas antes eles comeram, eles tinham conhecimento de que desobedecer uma ordem é errado. Eles sabiam que, olha, se nós desobedecermos, estaremos a pecar. Porque o que eles fazer ter conhecimento do que é certo e do que é errado era o fruto. Só que ainda não tinham comido o fruto. Certamente como é que existe. Iam saber que desobedecer ia ser errado? Sim, certamente que existe algo sobre o comer, um conhecimento do bem e do mal, que veio depois do comer o fruto. Existe uma diferença entre os dois estados. Mas o que eu estou a negar é que antes de terem esse conhecimento, eles não conseguiam diferenciar entre fazer a vontade de Deus e não fazer a vontade de Deus. Não conseguiam? Eu estou a negar isso. Porque, obviamente, Deus coloca essa opção diante deles. Percebes? Ele coloca, ele diz, olha, vocês podem comer de tudo isso. Então, pode, não pode. Existe aí alguma regra que está a ser estabelecida. Por exemplo, vocês podem fazer isto, ou seja, comer de todos os do fruto de todas as árvores, de todo o jardim, exceto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Desse aqui, vocês não devem comer. Então, antes mesmo da queda, eles já tinham informação, Deus lhes colocou informação sobre o que era correto, o que era da vontade de Deus e o que não era. As pessoas tiveram escolha. Adão e Eva tiveram escolha. Ou de fazer a vontade de Deus, ou de fazer o contrário da vontade de Deus. Percebes? E eles escolheram fazer o contrário da vontade de Deus. Agora você pode dizer, ok, eles não percebiam a magnitude das consequências disso, de desobedecer a Deus. Ok, concordo. Mas não é como se eles fossem bebés que não sabiam diferenciar a mão esquerda da mão direita. Eles sabiam. Ok, aí concordo. E respondendo a outras perguntas, por que Deus colocou a árvore ali? Por que permitiu que Satanás fosse para lá? Por que fez Satanás? Pelo que eu consigo ver na Bíblia, Deus decidiu criar um mundo com seres que tivessem liberdade para escolher fazer a vontade dele ou não fazer a vontade dele. Se tu não tens a possibilidade de desobedecer a Deus, se isso não está aberto a ti, então tu não tens como fazer essa escolha. Percebes? Faz sentido? Se Deus, a única forma de... se Deus deseja que as pessoas escolham fazer a vontade dele, então a possibilidade das pessoas fazerem algo contrário à vontade dele também tem que estar na mesa. Primeiro, Deus é onisciente. Nós, como seres humanos, do ponto de vista humano, se nós temos de testar as coisas. Se eu crio, por exemplo, uma inteligência artificial que é capaz de tomar decisões por si, eu tenho que testar, porque eu não sei se vai funcionar ou não. Agora, Deus, se Ele criasse seres que fossem capazes de tomar decisões por si, livres, Ele era só criar, Ele não precisa de testar, Ele sabe. Sim, Ele não está a testar, Ele sabe o resultado, sim. Se não está a testar, então por que colocou a árvore, o fruto e a ordem? Era para quê exatamente? Ele podia simplesmente não colocar a árvore, deixar o ser humano viver assim. Sim, mas aí nós estaríamos a falar de seres que não têm a habilidade de escolher. Poderiam ter a habilidade de escolher, era só escolher entre azul ou vermelho. E não mas não tens o vermelho. Que Deus fizesse vermelho, que é que não podemos ficar presos a só bem e mal. Certo, errado. Podiam haver duas escolhas boas, igualmente boas, com um resultado igualmente bom. Por que tinha que haver uma escolha que levasse à condenação eterna e outra à felicidade eterna? Por que não as duas diferentes, mas as duas iam ter Em que sentido são diferentes? Porque a questão aqui é seguir a Deus, obedecer a Deus, desobedecer a Deus. Essas são as escolhas, basicamente. Tu segues a Deus ou tu desobedeces a Deus. Então Deus quer viver com seres que escolhem ficar com Ele. Tipo no relacionamento. Tu queres estar com uma mulher
que quer estar contigo. Se tu não quer estar com uma mulher que não tem opção, que está ali porque está a ser forçado ou alguma coisa. Se é para ser realmente amor verdadeiro, tem que ter a possibilidade da tua mulher estar contigo ou sair. Ela poderia ter escolhido outras opções além de ti. Mas isso tem que ser realmente uma possibilidade. Se tu tiras essa possibilidade das pessoas desobedecerem a Deus, que ali é simbolizado pela árvore no meio do jardim, se tu tiras essa possibilidade, então as pessoas na verdade não tinham escolha. Para que tenhas escolha, tu tens que ter duas opções contraditórias, comprimido vermelho ou azul. Se tu colocas apenas o comprimido vermelho e diz escolhe, como assim escolhe? Só tem um comprimido vermelho. Tu tens que ter a possibilidade de escolher o comprimido azul. Somente aí, nesse caso, é que quando a pessoa escolhe a verdade, seguir a Deus, é que foi realmente voluntário. Por quê? Porque tu tinhas a possibilidade de escolher o contrário. Estás a ver? Então, se Deus vai criar um mundo assim, de seres que escolhem viver com Ele, então a possibilidade de viver separado dele tem que estar aberta, tem que estar lá na mesa. Percebes? Não era um teste. Percebes? Não era um teste. Deus sabia que as pessoas haveriam de pecar futuramente, né? Mas o saber não significa que Ele que está a fazer. Essa é simplesmente uma habilidade que Deus tem, de Ele estar fora do tempo. Nós estamos dentro do tempo, então vemos as coisas em sequência de tempo, né? Mas Deus está fora, Ele consegue ver o que tu vais escolher. Não significa que Ele que te fez escolher. Não, se eu tenho uma esposa, eu digo, olha, minha esposa, você tem duas escolhas. Uma fica aqui comigo, aqui dentro de casa, comigo, né? E a outra é não ficar comigo. Só que, se você não ficar comigo, você vai queimar lá fora. Vai sofrer lá fora. Por toda a eternidade. Vai ficar lá fora, vai sofrer. Mas se você ficar comigo aqui, tudo vai ficar feliz comigo, molado, né? Eu realmente amo ela. Se eu digo, olha, se você não me escolher, vai ficar lá fora. Enquanto ela tem a possibilidade de escolher não ficar comigo, mas ficar bem lá fora. Eu posso criar essa possibilidade de ela ficar bem lá fora, não comigo, mas não crio. Será que eu lhe amo, sou boa pessoa? Ok, vou dar um exemplo. Vou usar o teu exemplo. Tu és o marido. Tu é que dás proteção à tua mulher. Percebes? Tu é que dás sustento, provavelmente. És o provedor da casa. Né? Tu é que lhe dás amor e carinho. Essas coisas vêm de ti. Ela gosta de estar nos teus braços. Se tu dizes, a tua mulher tem a possibilidade de se afastar de ti e viver completamente separado de ti. No entanto, se ela estiver lá, distante de ti, ela não tem como ter o teu abraço. Não tem como ter o teu carinho. Não tem como tu cuidares dela se ela escolheu estar distante de ti. Existem consequências para o fato dela decidir estar longe de ti. Estás a ver? Existe uma diferença entre estar contigo e estar distante de ti. E essas diferenças se manifestam em coisas reais. Ela já não terá mais aquele teu abraço. Não terá mais aquele teu carinho, aquela afirmação. Se calhar tu lhe encorajavas. Ela já não terá mais isso. Por quê? Porque ela está distante de ti. Então há coisas que simplesmente a tua mulher não pode ter. Por quê? Porque está distante de ti. Não é possível tu teres o teu marido e não teres ao mesmo tempo. Percebes? Olha, cristãos dizem que o inferno não é Deus a condenar, mas é a ausência dele. É o que as pessoas dizem, né? Sim. Só que assim, não há como as pessoas, não haverá como idealmente, né? As pessoas estarem afastadas de Deus, mas não estarem em sofrimento. Não será possível. Se Deus é luz e tu te afastas da luz, tu estarás na escuridão. O que tu estás a perguntar é, tem como lá onde tu vais, que é distante da luz, ter luz. Mas Ele é que é a luz. Se tu queres luz, tu tens que estar com Ele. Porque o oposto da luz é a escuridão. E tu tens a habilidade de escolher. Deus não força ninguém. Mas tu tens que perceber as consequências das tuas escolhas. Agora, o que tu estás a tentar fazer é ter os dois. É ter a luz e a escuridão ao mesmo tempo. Não é possível. Não é possível ter a luz e a escuridão ao mesmo tempo. Por que não é possível? Se Deus foi fazer tudo. Sabe o que eu acho? É que eu acho que há regras. Essa dicotomia aí é uma coisa que foi criada por Ele mesmo. E se Ele não quisesse que fosse assim, não seria assim.
Nós estamos presos na dicotomia de bem e mal, certo e errado, porque desde o início foi bem, mal, certo e errado. De acordo com a Bíblia, ele é que criou essa dicotomia, nada foi feito senão através dele. Então, Ok. Eu tenho uma se questão. Deus... Ele criou ou ele é assim? Bem e mal. Sim, se ele é bom. A Bíblia fala sobre ele ser bom, sobre ele ser a luz. Eu então tu acho- estás a falar que ele criou essas coisas ou essa é a natureza dele? Porque se for a natureza dele, simplesmente ele é assim. Ele não tem como ser escuridão. Ele é a luz. Existe algum lugar em que Deus, o Todo-Poderoso, não está? Não tem como. Ele que criou tudo que existe. Ele era a única entidade que existia. Não tem como existir algo ou um lugar em que ele não está. A ausência de Deus não tem como existir, porque ele é tudo. Tipo, não sei se está a entender o que eu estou a tentar falar. Tu acreditas que ele possa se afastar? Te olhar de longe. Sim, se afastar. Lá onde você está, longe dele, o que tem? Onde você está? Se ele não está O que contigo, ele é? Se ele é luz, onde ele não está, o que tem? é que não Tem tem, o oposto não da tem luz. como haver um lugar onde a essência da existência não existe. Nem mesmo cientificamente falando, não existe um espaço físico, algo que não existe. Não tem como existir a inexistência. Não sei se dá a perceber. Tipo, Sim, mas aí não estamos a falar da mesma a coisa. ausência de, tipo... É diferente de eu estar num quarto, apagar a luz e ficar escuro. É muito diferente. Qual é a diferença? A diferença é que a fonte da luz ainda está ali. No nosso quarto ainda a luz também apagou, mas a fonte ainda está ali. Então, se Calhar seja a você mesma tá dizer- coisa. Você está a dizer Deus. que se for a mesma coisa, ainda isso me favorece. Deus Ok. está ali, ele só não quer te dar a luz, certo? Bem, eu percebo o teu ponto. Na verdade, percebo o teu ponto. Porque eu acredito que existem sentidos, diferentes sentidos, para o que nós usamos as mesmas palavras. Estivemos aqui a falar sobre provas. Existe sentido, um sentido no qual Deus está presente e um sentido no qual Deus não está presente. Né? Tipo, por exemplo, Deus está em todo o mundo. Né? Está presente em todo o mundo. O Antigo Testamento fala, por exemplo, sobre Deus habitar no templo de Jerusalém. Bem, nós sabemos que Deus está em todo o mundo, mas em algum sentido ele estava ali, presente ali, percebes? Ou na tenda. Eu acho que existem sentidos diferentes e nós temos que saber em que sentido estamos a dizer isso. Então- Se nós acreditamos que Deus julga as pessoas no inferno, então de alguma forma ele tem que estar lá para fazer esse julgamento. Não sei, para mim parece justa a questão que tu estás a fazer, mas não acredito que a palavra esteja a ser usada no mesmo sentido em todas as formas. Estás a ver? Em algum sentido Deus não está lá, mas parece-me que em algum sentido, no que tu mencionaste, tem que ter lá alguma coisa dele. Não sei. Eu acho que é uma questão interessante. Eu acho que tem que bazar, vamos? Yeah. Mas foi bom. Foi nice. Foi um debate nice, bro. Valeu. Valeu. Vai começar.